noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Estou aqui nessa live Mulheres Posicionadas e é uma honra, é uma alegria estar com você. Hoje é segunda-feira, toda segunda-feira nós fazemos essa live. Eu trago uma convidada aonde essa pessoa ela vai falar sobre o posicionamento da mulher aqui, né, no seu trabalho, na sua família, na sociedade, em vários momentos da vida. E é uma alegria estar aqui com você. A gente vê na Bíblia homens e mulheres que se posicionaram, se colocaram na dispensação de Deus e fizeram obras extraordinárias e foram um testemunho e exemplo para muitas pessoas. Nós vemos pessoas hoje na nossa sociedade que se posicionam naquilo que Deus quer, tanto na casa como no trabalho, como eu disse, né? Não é só se posicionar em algo específico, não, é em tudo. É fazer a função de mãe, fazer a função de esposa, de empresária, seja o que for, a gente, estando no centro da vontade de Deus, Ele abençoa, né? E as coisas fluem. E eu tô aqui, eu apertei um negócio errado aqui na live, eu já tava ao vivo, inclusive. Enfim, vamos lá. Tô aqui hoje, eu vou estar com uma mulher maravilhosa, que é a Cristiane Monturil, já chamei ela aqui. Vou estar... Oi, Cris! Olá, ótima noite. Ótima noite para você também. Que honra ter você aqui. Que Nossa, prazer maravilhoso. que alegria. Estou super feliz de estar aqui. Muito bom a gente estar aqui hoje para bater esse papo. Eu que me sinto honrada pelo convite. Obrigada pelo convite. É bom a gente falar sobre mulheres, né? Estar entre mulheres, conversar com mulheres. Eu gosto disso. Ah, eu amo também. E a gente sempre tem algo para ajudar, né? E para ser ajudado e ajudar. Eu acredito muito nisso. Eu adoro os movimentos de mulheres, É, cafés de mulheres, tudo de mulher é legal, né? Porque é uma troca. Nós fazemos, contamos testemunho e, enfim, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, experiências boas, experiências ruins, enfim, tudo edifica, tudo fortalece, tudo ajuda muito uma a outra e eu gosto também bastante. Então, que prazer ter você aqui. Eu quero que eu já vou convidar aqui o povo, mas que você, antes da gente começar oficialmente, se apresentando, tudo, vou só fazer uma oração aqui para iniciar e a gente pedir, né, para Deus governar tudo aqui, porque tudo no final amém. das contas é tudo por Ele, para Ele, né? Por Ele. É Então a gente verdade. vai orar e logo após eu quero que você se Tá apresente. bom. Vamos orar aqui então. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigada, Pai, por essa oportunidade, por esse momento, por essa live, que o Senhor, Pai, nos permite estar aqui conectadas para falar do seu amor, das experiências que o Senhor tem permitido nós vivermos. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Pela sua força, pelo seu direcionamento, por tudo, meu Deus. Pelas lutas também que tem nos aperfeiçoado, nos ensinado, nos feito crescer. Senhor, obrigada por esse momento, pela Cris aí. Abençoa a vida dela com toda sorte de bênçãos, a tua filha querida. Pai, que ela possa ser um instrumento, uma ferramenta mais uma vez nesta noite. Senhor da glória, usa para a glória do teu nome. Que ela possa, Deus, enquanto ela fala aí o que o Senhor já ministrou ao coração dela, que o Senhor possa abençoar em outras áreas, trabalhar, Senhor, na vida dela, porque eu acredito, meu Pai, que enquanto nós falamos de Ti, enquanto nós fazemos algo por Ti, o Senhor também trabalha ao nosso favor, Senhor. Obrigada por tudo, abençoa cada vida que vai estar conectada conosco, que vai assistir mais tarde também. Senhor, seja exaltado neste lugar, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já estou me sentindo tão abençoada que eu já posso dizer, então, boa noite. Ai, 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 ai. Se apresenta para nós. Quem é essa mulher aí maravilhosa? Então, existem tantas formas de se apresentar, né, Cris? Mas a gente, até dentro da minha profissão aqui, eu aprendi com o tempo a me apresentar com a minha real identidade, que é de filha amada do Senhor, né? Uma mulher abençoada, protegida, uma mulher que o Senhor tem guiado, nem sempre de forma fácil, porque às vezes fazer a vontade do Senhor não é fácil.
né? Tem momentos que é lindo e maravilhoso, mas tem momentos que, ó, isso não é fácil, não. Mas aprendi a de fato permitir que o Senhor me conduza pelo melhor caminho, dentro daquilo que eu acredito que é a vontade dele para minha vida. Tenho dois filhos, a Larissa, que vai fazer 28 anos, e o Guilherme, meu caçula, fez 21 anos agora, gente. Eu tô assim, numa fase ótima, só filhos Que adultos. legal. Maravilha. Profissionalmente, eu sou treinadora da Febracis, daqui da unidade São José dos Campos. Eu estou morando aqui há 4 meses, né? Fez agora. E é interessante a gente falar sobre isso agora, mulheres posicionadas, né? Porque a minha mudança para cá, Cris, você já sabe um pouco dessa história, mas quem está nos ouvindo aqui ainda pode não saber. Eu vim para São José por um direcionamento de Deus. E não foi fácil essa decisão. Eu confesso para vocês que eu demorei um tempo para tomar essa decisão, porque eu não entendia, Cris. Eu sou daquelas mulheres que quando Deus fala, eu falo assim: então vamos fazer o seguinte, Senhor, fala de novo, Eu. bota um outdoor assim bem grande, de preferência piscando, porque eu não Uhum. estou entendendo o que o Senhor está falando. É assim Mas, mesmo. né? Manu, você me faz um favor, você aperta essa última, só para clarear. Isso, vai melhorar aqui. Tá, beijo. Desculpa, Cris, é só porque eu tô com a. Não. Pode. Aí só deixar encostadinha, tá? Beijo, obrigada. É, assim, eu não nasci num lar cristão. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Não sei como é que você quer que eu Não, conduza quero aqui, que mas eu você vou fique à vontade. Então tá. Deixa fluir. Então tá. Eu não nasci num lar cristão. A minha família, meus pais, eles não nos direcionavam para a igreja. Então, quando eu comecei, eu, eu olhava para minha avó, quando eu tinha mais ou menos 8 anos, minha avó era cristã, era católica. E ela pegava uma Bíblia e sentava na varanda do apartamento com essa Bíblia no colo, Cris, e eu achava aquilo o máximo, porque eu sempre gostei muito de ler. Aí eu olhava e falava: nossa, que livrão! Vó, que livrão é esse? E aí ela falava, e eu achava interessante, mas né, não me toquei. Meus pais não levavam a gente para a igreja, então, enfim. Com 14 anos, os pais de uns coleguinhas nossos, assim, próximos, me levaram para a igreja, aquele movimento Segue-me da Igreja Católica. E vou te falar, é um movimento para jovens. E vou te falar que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque eu morava em Brasília e muitos dos meus colegas da mesma idade, 14, 15, 16 anos, estavam experimentando muitas bebidas alcoólicas, maconha. E eu me engajei na igreja. E por engajar na igreja, eu acabei não participando de nada disso. Que bom. Então, o Senhor me separou, mesmo não nascendo num lar católico, assim, num lar praticante, né? O Senhor me separou desde os 14 anos. E desde os 14, eu desenvolvi uma sede muito grande de Deus. Muito grande, muito grande, muito grande. Mas eu comecei a jornada na Igreja Católica. Eu fui me tornar evangélica já com quase 30 anos. Não, mentira, com 38 anos. Sério. Eu fui me tornar evangélica. E foi um despertar muito grande dentro de mim. Eu realmente me encontrei, né, dentro da igreja evangélica, nessa comunhão com o Senhor, nessa imersão. Mas não começou da noite para o dia, não, Cris. Eu gosto de dizer que o relacionamento com Deus, com Jesus, é um relacionamento de muita intimidade, de busca de intimidade. Para alguns vem muito rápido, porque na verdade depende da nossa entrega, da Sim, nossa busca, da nossa sede, né? verdade. E é uma loucura isso, porque parece que não tem fim. Quanto mais a gente. Você tem essa sensação, Cris? Quanto mais Aham. intimidade a gente tem, Quanto mais a mais você gente quer. busca, mais você quer. É isso aí. Muito louco isso. Verdade. É doido, porque eu estava até pensando nisso hoje, porque ontem eu falei assim, eu vou fazer agora uma jornada de 40 dias orando às 3 da manhã, que isso é um desafio para mim, que se tem um negócio que eu gosto é de dormir. Ah, eu também. Gosto bastante. E aí eu fiz essa jornada, e aí no meu primeiro dia, que foi hoje, eu não consegui dormir.
Eu fiquei com tanto receio de não acordar, porque é tão difícil para mim, que aí eu não Sim. dormi. Aí quando Nossa. deu 2 horas da manhã, eu falei, gente, eu não vou esperar até as 3, não. Deixa eu começar logo agora. E quando eu entrei, comecei a orar, a ler a palavra, quando eu vi, deu 4 da manhã. E eu não queria Uau. parar. Tá vendo? Tremendo, né? Só Deus faz isso. Só Deus faz Ó, isso. só Só Deus. Deus faz. Mas assim, não foi uma coisa fácil, porque a minha família não é. Então, assim, na minha família é muito grande, mas praticamente a única evangélica sou eu, né? Então, é um posicionamento. Estamos falando de mulheres posicionadas, né? Então, Sim, não é um posicionamento muito fácil, não é. mas foi um comportamento, foi um posicionamento que a minha família aprendeu a respeitar. Que bom. Eu acho que meu amor por Jesus, minha oposição e meu não abrir mão, ele é tão firme que eles podem até não concordar, mas eles não enfrentam, não confrontam e agora já passam a pedir minhas orações. Agora é interessante, né? É desse jeito. Ora Não por quer, não mim, quer, mas na hora que aperta é a primeira pessoa que vem à mente. ora por mim. Eu, aham, Uhum, entendi. uhum. Glória. Pode deixar. Então, assim, hoje o que que eu sinto, né? Dentro do meu ambiente, nós falamos muito aqui na Febraci sobre nós estarmos no lugar certo, com as pessoas certas e com o conhecimento certo. E Sim. eu aprendi, Cris, ao longo desses anos, a adaptar meus relacionamentos mesmo e conviver na intimidade com pessoas que são parecidas comigo, que acreditam na mesma coisa, as mesmas coisas que eu, sabe? Não necessariamente, eu confesso, eu só ando com evangélicos. Não. Não. Mas eu realmente faço questão de andar com pessoas que acreditam em Deus. Amém. Porque quando nós abrimos o nosso coração, nos aproximamos de pessoas que pensam muito diferente da gente, a gente corre o risco de enfraquecer nossa fé. É o que a gente aprende sobre ambiente, né? O ambiente sempre Sempre vence. vence. Então, assim, não Sempre precisa vence. ser evangélica, mas precisa crer em Cristo, né? É isso. Precisa ter esse temor a Deus, pelo menos. Exatamente. É assim, ó, para mim, uma pessoa que não respeita o que eu acredito não precisa acreditar na mesma coisa que eu, mas que Aham, não respeita o que eu acredito, para mim não vale a pena ter convívio, para mim não vale a pena ter intimidade. sim. Por quê? Porque o posicionamento, Cris, ele não é fácil. Não, não A é. gente não é fácil, porque tem gente que às vezes fala assim: ah, você se posicionou, porque tem pessoas que falam, você se diz que é evangélico só para facilitar a sua vida. Gente, Como assim? como Não facilita a assim? vida isso, Eu né? lembro quando, eu lembro quando o Paulo Vieira, porque eu sou tão antiga na Febracis, que eu sou bem antiga, eu sou da época que o Paulo não falava muito sobre posicionamento cristão, Cris. Ah, Então, quando ele começou, eu falei para ele, falei, Paulo, me diz uma coisa, como é que é para você hoje fazer esse posicionamento cristão? Porque tem pessoas que criticam, tem pessoas que acham sim. bom, tem pessoas que acham que você fez isso só para você ganhar o coração dos cristãos, né? Como é isso? Uhum. Aí ele falou: olha, eu tenho muito mais problemas em me posicionar como cristão do que benefício de cristãos vindo para cá. Eu sou muito mais rechaçado, criticado pelo meu posicionamento do que apoiado. Eu imagino, com certeza. Não Ainda mais na é? posição dele, né? Que é algo assim para trabalhar a mente das pessoas, É. enfim, trabalhar esse posicionamento mesmo É. das pessoas. Então, eu imagino que deve ser uma luta. Então, eu olho para mim assim, eu gosto muito de algumas. Às vezes as pessoas falam, né, sobre a dificuldade de ser cristão. Eu falo, olha, eu já vivi tantos desafios, eu sou divorciada e o pai dos meus filhos se diz ateu. Isso é uma coisa que depois ele inventou que é ateu. Ah, E meus filhos, quando eles eram pequenos, eu obrigava a ir para a igreja. Não queria saber. Falava, quando vocês são é, crianças, é, nem sem querer. é o que eu Vocês faço vão. hoje aqui, é. Bem mansa. Sim, bem mansinha. Bora, bora, bora. É, É, não quero. Eu falei, não, aqui não tem querer, não querido. tem querer, é Tem desse idade para jeito. querer, não. Agora você vai querer sim, você vai sim. Então eu sempre levei, né? E levava à força, eu não queria nem saber. Mas meus filhos não gostavam.
E quando eles foram crescendo, o pai posicionou muito assim: eu sou ateu, não acredito em Deus, e meus filhos, pelo desejo de ter proximidade com o pai, começaram a dizer que também não acreditavam em Deus. Nossa. Então, eu vivo dentro de casa com um desafio de filhos que falam: eu sou ateu. Mas é interessante, Cris, porque eles são. A minha filha, principalmente, é uma das que diz assim para mim: mãe, você pode fazer aquelas suas orações? Por que, minha filha? Ué, Porque, não porque é assim. eu vejo que as coisas dão tão certo para você, eu vejo que você declara algo e aí aquilo acontece na sua vida. Eu falo, é. Não, fala mais. Fala mais, né? Então, Aham. o que que eu entendo? Às vezes o posicionamento não é fácil, gente. De verdade, assim. Você se posicionar dentro de casa como uma pessoa cristã, mesmo a sua família, dentro da sua casa, dizendo que isso é bobagem, que isso é coisa de gente ignorante, que isso é qualquer coisa parecida, não é fácil. Mas nós precisamos nos manter posicionadas porque o Senhor nos honra. Amém. Porque Eu é creio. Ele quem faz a obra, não somos nós, é Ele através de nós. Então, Verdade. as pessoas que vão vivendo ao nosso redor, eles começam a falar e falar assim: nossa, que essa pessoa está fazendo? Meu Deus, para ela as coisas dão certo, mas porque nós estamos alinhadas com o que o céu está fazendo. Nós estamos alinhados com princípios de Deus. E quando nós estamos alinhados com esses princípios, nós somos meio estranhos mesmo. Eu lembro quando eu não era evangélica ainda e uma católica bem fuleiragem, porque eu não dava dízimo. E eu, Hum, a moça que trabalhava na minha casa dava o dízimo, Cris. Eu faltava chamar de burra. Sustentando o pastor, eu falava isso. Eu sério? dizia que a última coisa que eu ia ser na vida era crente, Tá vendo? pagando minha língua Pagando, para deixar de ser besta. pagando a língua, é. Mas se você me perguntar hoje, Cris, você é melhor feliz assim? Sou. Muito mais feliz, posicionada como eu sou. E eu gostei muito do tema que você colocou, mulheres posicionadas, porque a gente costuma dizer o seguinte: quando nós não nos posicionamos, alguém ou alguma coisa ocupa o nosso lugar. Sim, sim, com certeza. Então, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ser mulheres fortes. E forte não quer dizer agressiva, porque tem gente que fala assim: nossa, mas fulano é muito forte. Eu tento entender, às vezes, o que essa pessoa está chamando de forte. É o que? Ela é brava? Ou ela é forte porque ela consegue fazer o que de fato é preciso, ela consegue vencer os desafios? Porque uma mulher brava não necessariamente ela é forte. É, É verdade. diferente. É diferente. É diferente. E uma mulher forte, a nossa força vem dele, não vem de nós. Amém. É ele que nos fortalece, é ele quem nos direciona, é ele quem nos encoraja, é ele quem nos dá estratégias. Se não é ele, está tudo errado. Significa que nós estamos fazendo na força do nosso braço. É verdade. E Eu vejo mulheres sofrendo muito, eu vejo muitas mulheres se tornando mulheres amargas, bravas, que tentam fazer as coisas à força. Ei, amigas, não é na força do seu braço. não é. A resposta de Deus, ela sempre vai ser o caminho de Deus. Ele é um caminho que, se você conseguir trilhar, ele vai prover, ele vai Amém. direcionar, ele vai te dar resposta. Só que muitas vezes não no seu tempo. Esse é que é o grande sofrimento de muitas mulheres, porque muitas de nós queremos a coisa instantânea, né? Verdade. E tudo que é forçado cansa, né? Tudo que é forçado desgasta. E a vontade de Deus, Cris, eu não sei para você, mas para mim, ela sempre foi meio difícil de entender, porque eu sou de uma família onde eu não fui, eu sou a filha caçula. E minha mãe vivia um casamento muito ruim com meu pai e ela só queria separar. Então, quando ela engravidou de mim, ela sofreu muito porque ela não queria essa gestação. Ela queria separar do meu pai. E eu vim. E quando eu vim, ela engravidou de mim, ela decidiu continuar casada com meu pai, o que para ela foi muito ruim.
Então eu me senti rejeitada a vida toda e desde muito pequena eu aprendi a me virar, porque a minha mãe realmente ela foi coitada, sofria muito e ela foi resolver a vida dela, trabalhar muito para o tempo passar, porque na cabeça dela a crença que ela tinha era o seguinte: quando a minha filha mais nova completar 18 anos, eu vou me separar. A minha irmã já estava com 4 anos e ela engravidou de mim, ou seja, vai começar a contagem toda de novo. Tudo de novo, meu Deus. Então eu cresci meio que tendo que me virar e fazer tudo na força do meu braço mesmo. Sempre foi assim. E quando eu entrei nessa jornada evangélica, que as pessoas diziam para mim assim, Cristiane, não é na força do seu braço, eu não entendia nada. Porque eu tinha vivido 38 anos na força do meu braço. Ah, Deus faz, é muito mais leve. Eu falava, gente, vocês são loucos, Deus não vai fazer nada não, se eu não me mexer. E não é. E aí nós vamos vivendo, e parece que eu estou falando aqui, eu acredito, porque isso está vindo na minha cabeça desde que nós começamos, de força do braço. Não podemos fazer as coisas na força do nosso braço, não é no nosso tempo. Eu não sei para você, mas para mim isso foi uma das maiores dores, Cris. Foi começar a entender que eu não estou certa o tempo todo, que a direção de Deus é muito melhor do que a minha, Verdade. que muitas vezes eu faço a escolha por causa das crenças que tem na minha cabeça, por causa do medo de ser rejeitada, por medo de não ser aceita, por medo de perder a oportunidade. Muitas vezes eu tomei decisões na minha vida por medo e não porque era a direção de Deus. E o que acontece com muitas pessoas, né? É. E aí, o que eu fui aprendendo com o tempo, Cris? A não dar passos sem ter certeza que é de Deus. E aí eu quero aproveitar agora para confessar aqui publicamente que eu saí do 8 para o 80. Antes eu fazia do meu jeito. Aí depois eu entendi, não, do meu jeito não tá dando certo, agora eu vou fazer do jeito de Deus. Só que aí eu ia pro outro lado, Cris, e pensava assim, e será que é de Deus mesmo? Entendi. E se não for de Deus? Aí o que eu buscava? Profetada. Eu saía procurando profeta para ter certeza que Que era. era de Deus. Porque eu não Difícil. tinha entendido que Deus gosta de dar essa certeza é dele pra gente. Sim. Ele até manda profetas, mas ele manda o profeta. A gente não vai atrás do profeta. E geralmente o profeta vai testificar o que Deus já falou com você, né? Dificilmente um profeta vai falar algo que você nunca ouviu de Deus. É, De alguma forma o Senhor já falou, aí ele usa pessoas para testificar, confirmar aquilo, né? é isso. Então, o que eu tenho aprendido nesses últimos anos, Cris? Eu peço para Deus, eu falo, Deus, eu sou meio retardadinha mesmo, tem um pouquinho de paciência comigo. E vai falando assim, ó, fala comigo ao dó piscando, manda confirmação 3 vezes, 5 vezes, vai mandando. Porque, senhor, tem hora que eu acho que eu não estou entendendo. Mas o que eu tenho notado, Cris, é que quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu silencio e busco o Senhor, especialmente nas madrugadas, eu tenho recebido respostas e direcionamento. Mas, Cris, por que de madrugada? Eu sempre ouvi isso, né? Ouvir o Senhor de madrugada. Aí tem umas versões, pessoas assim, uma linha que fala, porque tem um portal que se abre às 3 da manhã. A, O outro fala, a fila é menor. a fila é menor. Eu falei, ó, gente, eu não quero nem saber se é fila menor, não é, se portal se abre ou se fecha, mas eu escuto tanta gente falando que é para acordar às 3 da manhã, eu vou fazer Amém. isso. Amém. E resolvi fazer. E não é que funciona. Funciona. Agora, se você me perguntar, Cris, por que funciona? Eu sei lá, mas funciona. Tá Funciona. funcionando. É o sacrifício, né? Eu acredito assim que é o sacrifício, porque 3 horas da manhã é uma luta você acordar, né? É só realmente, a não ser assim, perder o sono, enfim. Mas é o sacrifício, é tipo assim, você é horário de dormir, e aí você deixa, fala, não, eu vou, igual você falou, 40 dias, que, que bênção, né? 3 horas da manhã. Então, assim, é um grande sacrifício. Como que Deus não vai honrar um sacrifício desse? Não que Deus precise de sacrifício, né? Ele não precisa.
Mas lógico que ele gosta quando a gente tem essas renúncias, né? Quando a gente fala, dá prioridade para ele, Senhor, eu quero te buscar, eu quero fazer algo diferente. Não tem como Deus não honrar, não tem É. como. A Daniele fez uma pergunta aqui, Daniele Cordeiro, ela perguntou assim: é isso que eu tenho dúvidas, como saber se é de Deus? Dani, vou te chamar de Dani, pode? Me permite, Dani? Eu tô chamando, Nós né? estamos íntimos. Ah, É, é impressionante que quando é de Deus, ele vai confirmando. Ele manda uma pessoa, ele manda. E assim, gente, olha só, Deus não fala de uma única forma, Deus fala de muitas formas. Ele é multiforme. Ele pode falar com você através de uma pessoa, ele fala através de uma música, ele fala através de um versículo bíblico, ele fala através Nossa, eu tô arrepiada, até me deu vontade de amém. chorar. Essa minha mudança para cá. Cris, quanto tempo a gente tem? Só para eu Não, é saber. uma hora mais ou menos. Pode Tá. ficar à vontade. Então, eu vou contar para você, Dani, que eu acho que isso pode testificar que é para você a minha mudança. Hoje chegou aqui um casal de clientes meus de Rio Verde, interior de Goiás. Eles chegaram para ver um curso aqui. São os dois clientes meus, a esposa acabou de ir embora. E hoje eles me falaram assim: Cris, eu lembro de uma época que você estava procurando apartamento lá em Goiânia. O que foi? Você desistiu? Aí eu ri, porque foi o começo dessa jornada. Deus começou a mandar mensagem para mim assim, ó: Deus vai te mudar de geografia. Deus vai te mudar de geografia. E naquela época eu estava assim, eu vou chamar de auge da carreira. Aham. Minha agenda lotada, eu não tinha mais condições nem de atender a quantidade de pessoas que vinham. Era assim, eu olhava para minha agenda 2, 3 meses na frente, eu não conseguia ver a possibilidade de atender mais cliente nenhum, porque a agenda muito lotada. Financeiramente, eu nem parava para fazer conta, porque o dinheiro vinha, eu pagava a conta, eu investia, doava e sobrava. Então a coisa estava fluindo muito bem para mim. E quando eu recebi essa palavra, Cris, mudança geográfica, eu falei, bom, para mim, estou no auge da minha carreira, tá dando tudo certo. Eu não penso na menor possibilidade de sair de perto dos meus filhos. Sou goiana, estou morando em Goiânia depois de muitos anos. A coisa está fluindo bem para mim. Então, acho que eu vou comprar meu apartamento. E comecei, Cris, a buscar apartamento, porque a mudança de geografia na minha cabeça era apartamento. Entendi. Ok, nada estava certo, nenhuma negociação, tudo estava ruim. E eu falava, gente, não entendendo nada. E vinha de novo, palavra profética, Dani, de pessoas que diziam: Deus está dizendo que você está te mudando uma nova geografia, um novo tempo sobre a sua vida. E eu achando que era apartamento, e tô que procuro, né? Tô achando que eu entendi. Aí o que aconteceu? Eu entendi que eu estava entendendo tudo errado, mas que eu não tinha a menor ideia do que Deus queria. Então eu decidi fazer uma imersão espiritual, Cris. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Todos os anos eu faço de uma, duas, até 3 imersões espirituais e faço o método CIS. Sem chance de ser diferente disso. Amém. Não abro mão de trabalhar minhas emoções e meu espírito, mas não tem quem faça. E aí fui para uma imersão. E nesta imersão eu comecei a receber outras palavras. E Deus dizia que a minha luz não estava brilhando o quanto poderia, porque eu estava no lugar errado. E começou a me dar aquelas passagens bíblicas da candeia embaixo da mesa, que, Uhum. que iria me colocar num outro lugar, numa nova posição, e tarará. E eu falei, não estou entendendo nada. Deu nó. Aí eu comecei a entrar em pânico, porque eu não queria sair da Febracis. Eu não queria voltar para o mercado, mas eu já tinha entendido até aquele momento que o meu tempo em Febracis Goiânia tinha acabado. E eu falei, e agora? Eu vou fazer o quê? Aí eu comecei a adoecer, Cris. Eu comecei a ter problemas de pele, de alergia, de coceira, e comecei a ter insônia. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não estou conseguindo entender. Aí eu falei, calma, Cris, você está precisando de um tempo com Deus. Fui para outra imersão. E quando eu cheguei nessa imersão, eu pedi direção para Deus. Aí eu entendi que de fato era uma mudança grande, tinha a ver com o meu trabalho, mas eu ainda não sabia o que era. E aí, meninas, o que eu quero dizer para vocês é: nem sempre Deus usa um profeta para te dar resposta. Sim, Deus usou uma mula para falar com Balaão. E quem exatamente. me deu a resposta do que eu queria foi um homem Amor. que não tem nada a ver com igreja, absolutamente nada. Ele olhou para mim, Cris,
E falou, Cris, o que você está agoniado? Aí eu disse assim, falei, olha, é porque eu estou no momento para tomar uma decisão e tal. O que que é? Eu falei, eu não quero sair da Febracis, mas eu estou recebendo um direcionamento de Deus. Eu sei que deu tempo aqui. E aí ele olhou para mim com muita calma e disse, e por que que você não vai para outra unidade? Nossa, tá vendo? A resposta e a direção que eu queria, e aí, Dani, eu estou te dizendo, é assim, ó, não veio de dentro da igreja, não veio de um profeta. Porque Deus usa quem ele quiser. O que Sim. nós precisamos é estar com o coração aberto, a mente aberta, os ouvidos abertos, orando e confirmando. Quando aquela palavra veio, eu senti paz. Isso. Aí eu fui para casa e disse: Senhor, parece que eu entendi. Mas como eu sou meio lentinha para entender essas coisas, só me ajuda? Faz o seguinte: me dá direção. Se é, se não é, se é, se não é, se é, se não é. Aí eu fui para uma terceira imersão espiritual, Cris. E Deus foi muito bom comigo, porque quando eu cheguei nessa imersão, ele falou comigo, eu falei, senhor, é o seguinte, vamos alinhar as coisas aqui, me ajuda. Bota para falar comigo qualquer pessoa, mas qualquer pessoa que não me conheça e que possa me dizer e me dar uma direção. Eu cheguei, no dia que eu cheguei lá na Estância Paraíso, no dia que eu cheguei, eu sentei numa mesa assim, conversando com uma colega, e tinha um senhor sentado perto. Aí ele ficou me olhando. Eu falei, nossa, acho que eu conheço essa cara de profeta. Aí ele olhou para mim e falou assim: Você pode. Sua Bíblia tá aí? Eu falei, tá. Ele disse, abre essa passagem aqui, por gentileza. Aí eu abri e ele falou: Ó, o senhor manda te dizer que chegou um tempo de uma nova geografia na sua vida. É uma mudança. Ele vai te tirar de um lugar e vai te colocar em outro lugar. E começou a dizer, e eu comecei a anotar, e eu comecei a anotar, e eu comecei a anotar tudo que ele dizia. Eu entendi completamente, porque aí eu já estava com a outra unidade, que é aqui de São José, na minha Sim, sim. cabeça. Aí eu Entendi. falei, senhor, se for para ser São José, confirma. Me manda. Então, vamos fazer o seguinte, senhor, me dá 3 confirmações aqui nesses dias. Pois, Cris, ele mandou a primeira, mandou a segunda, mandou a terceira. No Glória a último Deus. dia, um pastor chegou para mim e me entregou um chaveiro. No chaveiro tinha uma luz desenhada. Aí ele falou: Olha, eu quero te pedir desculpa porque não é novo, é meu. Mas o senhor me mandou pegar e te entregar esse chaveiro aqui para te dizer que é o chaveiro da sua nova casa, onde ele vai acender a sua luz. Ô, glória. Me entregou. E isso fechou o ciclo. Foi quando eu decidi, de fato, fazer a mudança e tudo isso aconteceu e as coisas se encaixaram. Então, quando nós estamos posicionadas, meninas, de que eu só me movo quando Deus mandar, eu só me movo quando eu entender, coisas surreais e extraordinárias começam a acontecer. Amém. As coisas vão vindo, as coisas vão se encaixando, mas enquanto as coisas não se encaixam, nós passamos por momentos desafiadores. Gente, não está sendo fácil para mim. Eu acredito que vai chegar a colheita, Amém. mas eu não estou no momento da colheita. Aqui, para mim, tem sido dias maravilhosos. Fui muito bem recebida, muito acolhida aqui na unidade, pelos meus colegas, pelos alunos, por vocês. Vocês me amaram muito na chegada. Eu sou muito grata, eu estou feliz demais aqui. Eu estou feliz, assim, como há muito tempo, profissionalmente, dentro do ambiente das conexões, eu não estava. Num nível de conexão surreal. Amém. Mas, ao mesmo tempo, é um período de muita dor. Porque o que é mais importante na minha vida é minha Ficou família. lá. E minha família ficou. Aham. Então, eu tenho vivido momentos de muita dor, mas, ao mesmo tempo, um momento de muita profundidade em Deus. Amém. Que talvez se eu estivesse na minha casa, eu não estaria vivendo esses 40 dias acordando às 3 da manhã para Sim. orar. Eu não estaria jejuando com tanta profundidade. Eu não Uhum. estaria com tanto tempo separada para o Senhor para entender o que Ele quer fazer na minha vida. E às vezes o Senhor nos separa É verdade. para que nós possamos passar por esse momento de sermos moldadas para aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Então, Dani, é, como é que a gente sabe, né? Respondendo a sua pergunta, contei um pouco desse testemunho, que ele vai muito além, porque o Senhor fez coisas surreais nessa mudança para cá. Até de me colocar para acender o farol de uma ilha, que ninguém acende, quem acende é a Marinha. O capitão da Marinha me convidou para acender o farol da ilha.
E Legal. quando eu acendi o farol, você entendeu, o Senhor disse: entendeu, filha? É isso que eu vou fazer com você. Eu vou te colocar em lugares altos para que você possa ser luz na vida das pessoas. E assim como esse farol ilumina quilômetros e quilômetros de distância, assim vai ser você e a sua voz. Glória a Deus. Mas até chegar nisso, ele vai muitas Morrendo. vezes É. moendo. E se nós Criando machado. espernearmos, não, e se a gente espernear, vai ficando cada vez mais difícil, Dani. Então a gente precisa silenciar e falar: Senhor, fala comigo. O que que o Senhor quer fazer comigo nesse tempo? O que que o Senhor quer que eu aprenda nesse tempo? Às vezes a resposta não vem rápido, mas nós não podemos desistir, Dani. Nós não podemos desistir, sabe, amiga? E quando eu li sua pergunta aqui, meu coração até ficou quentinho, assim, do tipo: fala com ela, fala Hum. com ela. E ela até botou aqui, Cris, ó, outra vez participei de um culto na casa da minha tia, e um homem que eu não conhecia olhou para mim e disse que o que estava no meu coração agradava a Deus e o que estava na minha mente não agradava. Ô, Reila aí, princesa linda. É. Oi, Reila. Sim. Mulher Linda, abençoada essa. maravilhosa. Pensa numa mulher cheia da Josi, unção. a Reila fez, eu fiz com ela semana passada, foi Ah, ela é tremendo também. maravilhosa, linda. Maravilhosa. Dani, eu quero te sugerir e te dar uma sugestão. Olha só, eu me envolvi numa escola de profetas, Cris, esse ano. Porque o dom da profecia é um dom que eu tenho ativado há muitos anos, sabe? Mas eu tinha muita dificuldade de falar aquilo que eu vinha. Então eu entrei na escola para ser moldada para Aprender. essa entrega, porque eu não gosto de entregar, mas o Senhor está me tratando. E uma das coisas que a gente aprende na escola, e é importante a gente saber, é que nem tudo aquilo que nos dizem é uma palavra profética do Senhor para a nossa vida. Então, nós precisamos orar sobre isso. Senhor, realmente isso vem do Senhor? Se vier, me confirma através da sua palavra, me confirma através de uma outra pessoa. Guarda esta palavra, não conte para ninguém, fica com ela, escreva em um caderno. Se ela for confirmada por outra pessoa, de preferência 3 confirmações sobre aquela profecia, sim, é uma palavra profética para a sua vida. E se você acredita nisso, ore por ela. Amém. Porque palavras proféticas devem ser regadas. Palavras proféticas são sementes que a gente joga na vida das pessoas, né? As profecias. E quando alguém profetiza sobre a nossa vida algo bom e a gente acredita que é de Deus, é uma confirmação, nós precisamos regar essas palavras como se elas fossem sementes. Como que a gente rega? Orando por elas, jejuando por elas, confirmando, declarando sobre a nossa vida. Então, se são coisas boas, e outra coisa, gente, profeta que é profeta não diz uma palavra ruim sobre a sua vida. Palavra profética, ela serve para. Até pode ser uma exortação do Senhor, mas é uma exortação em amor. Nunca vem Amém. como um tom de crítica. O Senhor não nos critica. O Senhor, ele nos corrige de forma amorosa. Então, Glória a se um Deus. profeta entregar para você uma palavra de Deus te apontando e te acusando, acredite, não é de Deus, não. É outro que acusa, não é Deus, não, viu? Verdade. A murmuração te deixa sem clareza do que Deus quer pra gente. É isso mesmo. A murmuração, ela mata a semente da palavra profética. Você pode ter recebido uma palavra profética poderosíssima sobre a sua vida. Se você fica murmurando, é como se você estivesse secando aquela semente. E a palavra profética que você recebeu, ela pode não florescer na sua vida por causa da sua murmuração ou incredulidade. Porque Quase que virou. a murmuração ela tá ligada à ingratidão, né? Quando a Sim, pessoa está murmurando, ela está sendo ingrata a tudo que Deus tem feito por ela. é isso. Então, hoje de manhã eu fiz uma live já hoje de manhã, mas foi um devocional com uma moça, e a gente falou sobre isso, que o pessoal que saiu do Egito para o deserto, o povo de Deus, eles, Deus falava, né, que ia dar água, dar alimento, enfim, ia guardar, proteger, resumindo, e eles murmuravam o tempo todo. E Deus não se agradou, e a maior parte deles, os murmuradores, morreram no deserto. Ou seja, eles não entraram na promessa, eles não viveram tudo extraordinário que Deus tinha preparado para eles. É isso. Por quê? Porque eles ficavam só murmurando, a ingratidão, né? Quem que entrou?
Quem acreditou. Exatamente. Quem Quem acreditou? acreditou, quem. Porque, gente, o que é fé? Fé é acreditar em algo que não se vê. Porque É, acreditar no que você está vendo é fácil. Você sim, está vendo. sim. A fé é acreditar naquilo que você não está vendo. Então, uma palavra profética é uma palavra que está sendo lançada no seu futuro. E que para que ela se realize, você vai precisar cultivar essa semente, regar essa semente, molhar essa semente. Você pode receber uma palavra profética, mas ela não acontecer na sua vida por falta de fé ou murmuração. Que foi o que aconteceu com esse povo que passou 40 anos rodando num negócio que era para durar horas. É, verdade. Poucos dias, mas ficaram lá girando. Por quê? Reclamões, Por isso que murmurentos. Por isso que eu gosto muito de falar isso, e assim, às vezes a pessoa fica até chateada, ai, mas você fica falando essas coisas ruins, mas olha só, quem tem promessa de Deus, não necessariamente ela vai viver essa promessa. Eu sempre falo isso, porque Deus já fez a promessa, Deus já tem o presente para nós. É isso Só que aí. depende muito da nossa reação, da nossa atitude, do nosso dia a dia. Então, por exemplo, se você falou regar a semente, a profecia. Se não regar a semente, como você estava falando, explicando muito bem aí, não tem como viver a promessa. Então tem gente que não vai viver promessa mesmo. Por quê? Não é porque Deus não quer fazer, não é porque Deus se enganou, não. É porque a pessoa só sabe reclamar, só sabe murmurar, não sabe esperar o tempo. Ou seja, ao invés de chorar em cima, no sentido assim, Senhor, me prepara, me capacita, me fortalece, tá chorando em cima. Por que que não aconteceu logo? Não sei o quê. Não, não, botando Deus na parede o tempo todo, né? E aí realmente não tem como, Não vai né? viver. Então, o que a gente precisa? Primeiro é olhar a gente com muita coragem, com muita verdade, com muita humildade para a nossa vida. Quando eu vou pregar em igreja, Cris, eu gosto muito de conversar com os pastores antes. Por quê? Porque em alguns aspectos eu sou polêmica. Porque eu gosto de mostrar para as pessoas, porque tem muitas. Por que é isso? Porque no aconselhamento que eu já fiz muitos anos em igreja, o que eu percebia? Tem muitas pessoas que oram, jejuam, leem a palavra todo santo dia, dizimam, ofertam, servem, mas a vida não frutifica. Por que, Cristiane? Se eu estou fazendo tudo certinho, no mato, no roubo, no adultério, no pornografia, estou fazendo tudo certo, por que não floresce a minha vida? Provavelmente porque há um desequilíbrio em outra área na sua vida, por exemplo, emocional. O Uhum. nosso espírito não consegue crescer ou se comunicar ou criar a profecia, né? Viver a profecia de forma integral na nossa vida, se as nossas emoções estão desalinhadas. Porque eu não consigo ter controle da minha reação emocional. E uma das coisas importantes da manifestação do espírito é o domínio próprio. E muitas vezes a falta do domínio próprio vem da falta da inteligência emocional. Quando eu alinho as minhas emoções, eu consigo fazer com que meu espírito se renda à vontade de Deus. Meu espírito se conecte com a vontade de Deus, porque Deus é puro amor. E se eu estou desequilibrada e agressiva, triste, não combina com Deus. Deus é alegria. Se eu estou triste, eu não estou combinando. Eu não tô alinhada ali com o Espírito de Deus. Então, muitas pessoas estão deixando de viver as suas promessas porque não cuidam das suas emoções. Por que eu disse aqui, Cris? Gente, eu não abro mão de fazer imersões espirituais e fazer método CIS. Não tem acordo. Não tem acordo. Por quê? Porque eu posso fazer um monte de jejum, oração, comer a palavra todos os dias, mas se eu não alinho as minhas emoções, eu posso deixar de viver as promessas de Deus na minha vida por um desequilíbrio emocional. Não é espiritual, é emocional. É engraçado que, assim, estando, né, na igreja, eu vejo muito isso, as pessoas demonizam, né? Ah, é o diabo, é o diabo. Não é o diabo. São as emoções maltratadas, né? Maltratadas em sentido assim, não tratadas. Emoções, Exatamente. feridas emocionais da infância, e lá vai que você viveu. Eu acho engraçado isso, porque eu também já vivi isso. Eu vivo isso, a gente vai se tratando, se conhecendo, né?
mas coisas que você nem imaginava que tinha, ou sentia, ou pensava, de repente vai aflorando na sua vida. E aí você fala, meu Deus, é por isso que não vai, é por isso que não flui, é por isso que não sai do lugar. Só que aí, ao invés, as pessoas têm esse hábito, ao invés de entender, eu preciso buscar uma transformação, elas falam, não, é o diabo. Ah, é o diabo. Ah, é o inimigo. Gente, pelo amor de Gente, Deus. eu fico imaginando, Cris, é o inimigo dizendo, eu fui ou Então, não? não, não dou Não conta. fui ou não, é você É mesmo. você mesmo, é você mesmo, porque tipo assim, gente, e assim, é a coisa mais comum, por quê? Porque as pessoas não querem ter essa responsabilidade, a autorresponsabilidade de falar, não, eu preciso mudar, eu preciso curar essa ferida, eu preciso. Não, aí elas falam que é o diabo. O É o diabo tá diabo. fazendo Não, isso, o o diabo tá fazendo diabo aquilo. que fez. Não foi não, meu Não filho. Foi você mesmo foi o que não está diabo que fazendo o que fez. precisa. Então, Eu fico pensando que ele olha e fala, oh, meu Deus, estão botando tudo na minha conta e nem tudo a fui minha eu. conta. Deixa eu pensar, Olha né? só, tem aqui, são 3 pilares, né? Corpo, alma e espírito. Sim, só que eu gosto de chamar de quadrinidade, porque quando a gente fala de alma, a alma ela se divide em intelecto, que é a busca do conhecimento, da informação, e as emoções. Então, na verdade, nós precisamos cultivar 4 áreas na nossa vida. O espírito é a base de tudo. Imagina um triângulo. O espírito é a base desse triângulo, é a base de quem nós somos. Nós somos um espírito. Amém. Nós temos uma alma. O que que é a alma? Nós temos uma parte intelectual que raciocina esse negócio aqui, e nós temos as emoções. A parte emocional. Eu tanto preciso trabalhar a minha intelectualidade como emoções. A gente está falando aqui de espírito, né? Numa linha mais espiritual. Imagina o seguinte: uma pessoa que não lê a Bíblia, como é que essa pessoa se alimenta da informação? Imagina que Deus quer te usar. O que tem mais de mais poder no mundo é a palavra de Deus. Por isso que a gente deve declarar a palavra de Deus. É dizer, Senhor, a sua palavra diz. E na hora que nós estamos declarando a palavra, uma promessa de Deus, essa promessa vai se cumprir, porque nós estamos falando, ei, tá aqui, ó. Sua palavra diz. Amém. Então nós precisamos ler a palavra, saber quais são as promessas de Deus. E deixa eu te falar, amigas, não é saber o que a palavra de Deus diz da voz de um pastor no púlpito, não. Porque por Isso. mais inteligente que esse pastor seja, ele tem uma lentezinha aqui, ó, que são das crenças dele, do que ele viu, viveu e ouviu a vida inteira, da onde ele estudou, o que ele passou. Sim. Então, toda leitura bíblica daquele pastor, daquela pessoa, passa por um filtro de crenças dele. Amém. Que Então, benção. você precisa ter, até porque a palavra rema, a palavra revelada do Senhor, ela se dá através de um tempo de intimidade sua com Deus. Eu posso ler um versículo bíblico aqui. Você lê o mesmo versículo bíblico, a Cris lê esse mesmo versículo bíblico e cada uma de É, nós aqui tem uma interpretação, porque o Senhor não. quer trabalhar na nossa vida coisas diferentes. A minha Bíblia, Cris, ela é toda rabiscada. E A tem minha hora que eu também. olho e falo, gente, da onde que eu tirei isso aqui? E aí eu me lembro, um dia o Senhor me revelou isso aqui. E aí eu vou escrevendo as revelações. E tem outro momento, às vezes anos depois. Eu tenho minha Bíblia de estimação, Cris. Eu devo ter mais de 20 Bíblias em Eu tenho casa. Mas eu também. tenho uma que é de estimação. Porque ela está comigo desde que eu me converti. Então tem coisas escritas nessa Bíblia que eu De amo. todas as fases, né? Todas as Aham, fases. eu E eu sei. acho isso gostoso. Então, são revelações que nós só vamos ter quando nós lemos a palavra. E precisamos também trabalhar o nosso corpo. Por quê? Imagina que eu estou lendo a Bíblia, estou trabalhando minhas emoções, estou lá no método CIS, uma fofa, trabalhando minhas emoções, estou orando, jejuando, tendo intimidade, tempo de oração com Deus, mas eu não tenho força física. Eu não tenho energia, eu não consigo cuidar do meu corpo, do templo do Espírito Santo. Aí eu vou tentar ir para um encontro de amigas, num café, não Não posso, estou consegue. doente. Eu vou tentar sair para pregar a palavra, não posso, estou doente. Por quê? Porque eu não estou cuidando do meu físico, então eu tenho que cuidar, fazer atividade física, cuidar da alimentação. Gente, parar de tomar lactose, comer glúten, não é frescura, não. É porque já existem vários estudos que comprovam que esse tipo de alimento não é adequado.
deixa nosso corpo mais lento, mais preguiçoso. É fácil? Não. Acordar 3 da manhã também não é não. Amém. É Mas são verdade. sacrifícios que nós vamos fazendo para ter mais saúde, para ter mais energia e mais disposição. Então, são 4 áreas da nossa vida que nós precisamos cuidar: corpo, emoções, intelecto e espírito. Lembrando que o espírito é a base de tudo. Amém. Mas que para o nosso espírito se manifestar de forma poderosa na nossa vida e na vida das pessoas, nós precisamos alinhar emoções, estudo e corpo, entendendo que o estudo bíblico ele é muito bom quando você segue uma pessoa boa, porque ela te ajuda a ter clareza, mas é você quem precisa ler sua Bíblia e mastigar aquilo que Deus quer falar com você. Faz sentido, Cris, Super, isso? maravilhoso, perfeito. E eu achei muito legal que você falou de quem está no púlpito, né? De quem está na frente, passar por um filtro da pessoa, a lente da pessoa, na verdade. Você falou assim, né? Porque é real, gente. É incrível. Por isso que você vê, às vezes, um pregador ou alguém ministrando algo e você fala, nossa, que revelação profunda, tremenda. Foi, é aquilo que Deus trouxe para aquela pessoa, é aquilo que aquela pessoa precisava. E aí, para mim, para você, para cada um. Então, assim, achei muito interessante você trazer isso, porque é isso. E aí, às vezes, a gente vê muita gente, o que que acontece? Idolatrando, né? Vamos dizer assim. Ah, não, eu quero só o que vem, comendo comida requentada, vou usar esse termo. Comida que já foi requentada. Quando você se alimenta, você vai lá, pega a Bíblia e lê. Por mais que assim, tem gente que fala para mim, mas eu não entendo tudo. Mas você vai entender se você orar, se você buscar. Se você não entender, é uma outra coisa. Você pede ajuda. É, aí eu quero contar outra coisa, Cris, eu sou cheia de histórias. Pode contar, adoro. Quando eu me converti, eu saí toda animada, entrei numa loja, falei, vou comprar uma Bíblia. E peguei uma Bíblia rosa. Eu queria saber da Bíblia rosa. Bíblia da mulher rosa. Entendia nada, Cris. Aí eu peguei uma Bíblia Almeida e fui embora para casa. Cheguei em casa animada, vou ler minha Bíblia. Gente, eu me senti a criatura mais burra do mundo. E olha que eu não me acho burra. Olha que eu gosto de estudar. Mas eu li aquilo, Cris, eu não entendia nada. E eu li, eu comecei a ficar irritada. E eu falava, gente, não pode ser difícil desse jeito, não pode ser difícil desse jeito. E eu fui ficando nervosa. Até que uma abençoada de uma amiga disse, minha filha, você comprou uma Bíblia Almeida. Para quem está começando, você não pode começar por uma Bíblia Almeida que você vai ter muita dificuldade. Eu falei, ué, mas e tem diferença? Ela, claro que tem. Aí eu fui entender que as Bíblias têm versões. Então, se você, minha amiga, está aqui ouvindo isso e não sabia disso, entenda que Bíblia tem versões. Eu gosto muito de sugerir para quem está começando agora, não entende nada de Bíblia e quer ter uma Bíblia que vai entender. A Bíblia, a mensagem, ela é muito legal. Ela não é literalmente o que a Bíblia diz. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque é uma interpretação mais para uma linguagem mais corriqueira. Cris, eu quero entender e estudar um pouco mais. Então, vai numa NVI, que é uma linguagem mais simples, mas que dá para você entender. Não é tão simples como a mensagem, mas é. Então, a gente vai fazendo isso até que a gente vai entendendo. Você pode pegar uma leitura bíblica no seu aplicativo, no seu celular, bota lá a vozinha, ó, lendo a Bíblia. Eu treino ouvindo Bíblia. Meu treino Amém. na academia, você me vê com fonezinho, não é música. Ou é Bíblia ou é uma Ou é pregação. pregação. Eu sou assim também. Meu marido fala que sou louca. Eu falo, não, gente, é porque eu tô me alimentando aqui, né? Vou Espírito, ficar. vamos ganhar Eu tempo. amo. Eu amo ouvir pregação, principalmente. Eu falo, gente, adoro. Boto lá o André Fernandes, que eu É isso gosto, aí. e Eu tô gosto lá. muito de ouvir o André Fernandes, gosto muito de ouvir a Viviane Martinelli, Sim, adoro também. E tem outras, e eu estou sim. fazendo essa pós que eu estou fazendo da profecia, essa eu não dou conta porque eu tenho que anotar as coisas, e ela é em inglês, então meu inglês não tá tão bom assim que eu entender 100%. Aí eu começo a ficar agoniada. Mas eu vou escutando. Então, assim, ó, gente, nessa vida moderna que nós temos, mulheres, nós podemos lavar louça ouvindo a palavra, nós podemos lavar roupa ouvindo as palavras. Então, a gente pode dirigir ouvindo a palavra. O que que nos falta? É À vontade, habilidade, vontade, à a disposição. disposição, é É, o querer. Ao invés querer. de ficar ouvindo outra coisa, a Quem gente quer vai faz, ouvir né? Não tem jeito. quem quer faz. É.
A gente pode arranjar tempo, sabe? Eu gosto de dizer, Cris, que a pessoa mais produtiva do mundo, sabe aquelas pessoas que conseguem fazer tudo? Tipo Camila Vieira, Paulo Sim. Vieira, aquilo Sim. ali. Uhum. Eles têm 24 horas, nós temos também. Se eles É. podem, nós também podemos. É questão de Aquilo de organização. questão, organização e prioridades. Sim, Quais prioridades. são as prioridades? O que é prioridade para você? Então, nós Legal. precisamos entender o que é a prioridade. Ter uma visão aí, volto para o emocional de novo, volto para o método CIS de novo. Qual é a sua visão extraordinária de futuro para a sua vida espiritual? Porque você só vai começar a ter intimidade e revelação com Deus que talvez você busque se você tiver um plano de ação. Se você fizer jejum, se você fizer oração, se você tiver intimidade com Deus. Intimidade é igual o namorado. Você só consegue ter intimidade com ouvir a voz e reconhecer a voz do seu namorado, do seu marido, por causa da intimidade que você tem. Verdade. Ouvir a voz de Deus vem da intimidade que vai ser desenvolvida ao longo de uma relação. Agora, você só lê a Bíblia uma vez na vida ou está na morte e quer escutar a voz de Deus? Não tem Aí é como. muita ingenuidade. É muito. É demais, é. Não Não existe. existe. A Dani está dizendo aqui, ó, a minha também é Almeida, vou trocar pela NVI. Dani, você pode instalar no seu celular Bíblia Online e lá dentro você vai colocar a versão que você quiser. Aí você vai ver a versão que mais te agrada. Depois você compra a Bíblia física da versão que mais te agrada. A minha Bíblia de estudo é a NVI. Eu gosto muito dessa linguagem, tá? Porque ela aproxima da original e, enfim, não é tão Tão difícil de adaptada como a entender, né? mensagem. E não é difícil de entender, né? Então ela é uma intermediária ali, dá pra gente entender com mais facilidade. Você pode ter certeza que você vai se achar inteligente, porque a Almeida eu me senti burra, burra, Ah, gente. eu amo. Não, a minha Almeida é corrigida desde sempre, eu adoro. Não, Mas a ela minha era realmente Almeida, outra que nem era corrigida. Como era a é a outra? Almeida atualizada. Essa. Atualizada e tem a corrigida. Gente, ela é É, terrível. Meu QI não alcançou, Cris. ainda mais assim, como você falou, não entendia nada. E de repente pega, pô, aquelas palavras super. Que palavra é essa? Eu leio a Bíblia, principalmente no início, assim, com um dicionário, porque tem umas palavras que, pelo amor de Deus, né? Mas Não, com a NVI é mais fácil, é, porque não e tem essa dificuldade. eu sou dessas que leio de capa a capa. Então, quando eu Ah, fui eu ler a também. Bíblia pela primeira vez, eu fui de Gênesis a Apocalipse. Então, eu comecei em Gênesis. Gente, ninguém merece. Não, realmente. Aí você chega lá em Números, Levíticos, você fala, Eu não, pelo amor de Deus. eu não saí nem da Gênesis. Jesus amado, é uma luta, mas que legal. E uma coisa que você falou agora, trazendo aí, fazendo uma retrospectiva de tudo que você falou, né? Quando a gente estava falando da direção, né, de Deus, que como ouvir a voz de Deus, você falou algo que, e aí ficou no meu coração, acabei não falando da paz, né? Tudo que vem de Deus traz paz, traz paz. Como você falou, né? Você explicou detalhadamente de ouvir um profeta, de ouvir um louvor, de Deus falar. Mas acima de tudo isso, traz paz. Traz Você não paz. fica naquela, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, traz paz, traz sossego para nosso coração assim. E assim, E ó, paz, só para traduzir para vocês aqui o que a gente está chamando de paz. Paz não significa que é tudo perfeito. não, de Vamos jeito falar do nenhum. exemplo que eu dei da minha mudança para São José, gente. Eu estava largando meus. Olha só, eu vim para São José e eu vou abrir uma coisa muito íntima para vocês aqui. Estamos entre Amém. amigas. Eu hoje aqui eu tenho 50% a mais da despesa que eu tinha, porque eu mantenho meus filhos lá e estou tendo que me manter aqui. Eu estou com 50% a mais das despesas e estou ganhando menos de 20% do que eu ganhava porque eu estou recomeçando a minha profissão aqui. Isso é uma loucura aos olhos dos É homens. verdade, só Deus. É loucura aos olhos dos homens. Mas aos olhos do Senhor, quando eu paro para orar por este assunto, eu sinto paz. Porque eu sei que é Ele quem vai fazer. E E você essa é sabe a... que você tá no lugar certo, né? Exatamente. Então, mas essa paz, quem traz para mim é essa conexão com Deus. E eu vou dizer uma Sim. coisa para vocês: se eu perco essa intimidade, eu começo a ver É, ansiedade. Aí o que eu isso. faço? Opa, dou um passinho para trás,
Peraí, pego minhas promessas, pego todas as promessas que Deus me entregou, pego tudo aquilo que eu recebi de palavra ao longo desses momentos, vou ler de novo e falo, Senhor, tá aqui as suas promessas. Tua Bíblia diz isso, o Senhor mandou esse profeta dizer isso, então o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. E, gente, deixa eu falar, de um jeito ou de outro, tá acontecendo. Amém. De um jeito ou de outro tá acontecendo. Tá tão simples como era para mim? Não, porque quando eu estava em Goiânia, o dinheiro sobrava, que eu terminava de pagar minhas contas, sobrava, eu investia, quando eu via, caía mais dinheiro na minha conta. Tava assim. E agora não tá assim de jeito nenhum. Mas eu creio que é uma mudança. E é essa paz de que as coisas estão caminhando que nós estamos falando. Então, o que a gente precisa? Isso que a Reila está falando, ó. Se eu perco a intimidade com Deus, vem a ansiedade, que é exatamente o que acontece comigo. Porque se eu vou para o lado racional, o que eu penso? Eu só posso estar louca. Eu É, saí de perto da minha família, estou numa cidade que eu não conheço, longe de tudo, de todos, com 50% a mais de despesa, com um custo muito mais alto e ganhando menos de 20% do que eu ganhava, eu só posso estar louca. é verdade. Só Deus, né? E Tem que as ser muito coisas de Deus direcionado. não se explicam. Não se A explica. gente vive, porque eu tenho certeza que isso aqui, daqui a algum tempo, vai ser um testemunho para mim, para minha família, para vocês. Eu quero Sim. voltar aqui depois de um tempo e dizer Sim. para vocês, gente, lembra aquela fase? Passou. Passou! Glória a Deus. Mas é loucura mesmo. É, As coisas do Senhor são loucuras. Mas assim, é porque ele vê diferente de nós, né? A gente quer ver racional. Mas ele tá vendo já lá na frente. Então ele coloca a gente no. Aí eu quero trazer a segunda parte da retrospectiva que eu ia falar. Você começou a dizer que o Senhor foi falando em cada imersão, ele ia falando um pouquinho, e na última imersão ele encaixou tudo. E aí eu me lembrei da vida de José, né? Eu amo a vida de José, eu sempre tô falando dele. amém. José foi governador, mas para ele só Deus sabia que ele ia ser governador. Ele não sabia, a família não sabia, o povo do Egito não sabia, era só Deus. Então, a promessa que está no coração de Deus para nossa vida futura é só Deus que está É vendo. isso aí. A gente não está vendo, não. José estava vendo prisão, perseguição, humilhação, né? Estava vendo dificuldade, luta, e Deus estava vendo governador. Então, assim, foi uma trajetória, uma jornada. Não foi fácil, foi uma luta. E outra coisa que eu queria falar, trazendo na retrospectiva do que você já falou, o Senhor vai mostrando passo a passo. Deus não já falou, ó, você já vai para o Egito? Não. Primeiro você vai fazer isso, depois você vai para casa de Potifar, depois vai passar isso. Ou seja, Deus vai mostrando passo a passo, porque se Deus falar pra gente, ô Cris, você vai lá e vai passar isso, 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 e você vai falar, eu não vou, não. Vou não. Se ele falar da parte ruim, né? Da parte de desafiadora, vamos dizer assim, vamos usar esse termo. Você vai falar, não vou ficar aqui. Porque a gente é assim, o ser humano. Mas aí Deus fala o quê? A parte boa. Minha filha vai ser assim. Aí, Ah, desse aí, jeito. não é? Aí ele fala a parte boa. Não é que Deus está enganando a gente, é que Deus sabe a nossa É, estrutura. Ele conhece até onde a gente vai aguentar. Então ele não vai falar tudo e não vai falar a parte difícil de primeira. E aí no meio do caminho você já creu, já confiou, já tá ali. Igual agora, você tá num processo de jejum e tal. O que vier é lucro. O é. Senhor não é assim. Mas aí você Claro vê, que. o que é o processo de jejum? É para me conectar em intimidade tão grande com Deus para eu não duvidar. Então, Por quê, gente? Porque não é não, fácil estar sozinha, não é. ver que as contas estão cada vez mais altas, ver que a coisa ainda não está fluindo como estava, como poderia, ver que as coisas não andam no ritmo. Eu sou extremamente acelerada. E ver que as coisas ainda não estão no ritmo que eu gostaria, mas eu creio em quem me mandou. Amém, Eu amém. creio em quem me mandou para cá. Eu creio. Só que é como a Reila está falando: se eu perco a intimidade, vem a ansiedade. O grande mal de nós mulheres, muitas vezes, é a pressa da coisa rápida e achar que vai ter resposta ou vai ouvir a Deus sem ter intimidade. Gente, isso não existe, tá? Não Pessoas existe. que escutam muito a Deus são pessoas que estão em intimidade. Uhum.
Não queira ter intimidade se você não dá tempo, se você não investe tempo com Deus, se você não investe em tempo em adoração, em jejum. O que é jejum? É matar a carne. Nossa, eu Exatamente. quero isso, não, mas não vai não. É, é isso aí. É isso. É isso. E é interessante, né, que quando eu vim morar aqui, a minha história é muito parecida, né, com a Reila, com a sua história, no sentido de largar tudo. Quando a gente veio morar aqui, mora aqui eu, meu marido e minhas filhas, a gente não tem ninguém aqui. E quando a gente veio, há 14 anos atrás, o Senhor falava, vou soprar, ele falava assim, vou soprar vocês, tem um povo clamando, né, que no nosso caso a gente veio pela obra, no primeiro momento, mas e foi incrível o que Deus fez, porque o meu marido trabalhava numa empresa, estava estável, estava bem, numa posição legal. De repente, depois de alguns anos, a empresa fechou. Uma empresa de 60 anos no mercado aqui. Ela, de repente, encerrou as atividades Uau. aqui na cidade. Só que o meu esposo, na época, ele era supervisor, né, nacional de vendas. Então, o que que ele fez? Nós montamos a mesma empresa, não a mesma empresa, o mesmo nome, mas montamos a mesma estrutura nossa. Então, quer dizer, Deus já tinha visto isso antes. A gente nem sonhava. Aí, quando fechou, meu Deus, fechou. O que que vai fazer? O que vai fazer? Deus fez algo extraordinário. Não dá tempo de contar aqui. Mas, resumindo, hoje a gente tem uma empresa da mesmo ramo de atividades, né? Daquela empresa de 60 anos que fechou. Hoje, meu esposo, ele é dono dessa empresa, né? Ou seja, Deus fez algo assim que a gente nunca passou nem pela nossa mente, mas Uau. Deus já sabe, Deus já tinha visto isso, né? O que a gente não via. Então é muito parecido, assim. Eu passei momentos terríveis, tenebrosos aqui, sozinha, com filha pequena. Vim pra cá, minha filha tinha 1 ano. A primeira, a outra nasceu aqui. E não é fácil. Uma luta financeira, uma luta de todas as áreas, emocional, enfim, não conhecia ninguém. Mas Deus fez algo extraordinário. Tem feito, né? Assim, tô falando que Aham. dá 14 anos que eu tô aqui, Deus fez coisas extraordinárias. Então, é só Ele. E foi na fé. As pessoas falavam, que loucura, vocês vão para um lugar que não conhece ninguém, não sei o que, vamos. Porque o Senhor tinha mandado vir, né? Então a gente veio na obediência e Deus tem honrado de uma maneira assim que a gente nunca imaginou. E é isso que vai acontecer, né, na sua vida, é Amém. isso que vai acontecer Amém. na vida da Reila aí, que também tá aí. Eu tô falando a Reila porque ela vive a mesma coisa, também em um lugar Sim, estrangeiro, em um também. lugar que Deus mandou, de repente, nossa, você vai para lá. De Mas repente, é Deus, isso ele mesmo. vê a gente lá na frente. Ele não É isso vê. mesmo. E essas lutas aí que a gente passa, e é normal passar, é tudo para aperfeiçoar, para eu acredito que é para testemunho, sabe? Como você Sim, falou. Eu você creio, vê. porque é o que você vai contar, meu Deus. E você vê o quanto nós estamos aqui e Deus não une por acaso, né? Você vê, a Reila viveu a mesma coisa. A Então, intimidade de sair de perto da família dela, da cidade dela, tá aqui. Nós temos certeza que é um grande mover na vida dela, na vida do Ricardo, na vida das crianças. Por quê? Porque eles estão seguindo uma direção de Deus. A vinda deles para cá, e ela deve ter falado sobre isso com você na live de falou um vocês, pouco. é isso, é uma direção de Deus. Sim. Então, gente, seguir Deus não é facinho o tempo todo, não. Não é. E outra coisa, mas aí agora voltando para posicionadas. Quando você se posiciona em obediência, Deus, é isso, vai contra a família, vai contra, não é você ser rebelde, não, gente, pelo amor de Deus. Mas contra no sentido de que você ouviu a promessa, sua família não ouviu. É, Então, assim, esquece, eles não vão entender no primeiro momento, eles só vão entender quando der certo. Se eu for contar tudo que a gente ouviu, é porque não dá tempo, mas um dia eu conto aqui. Tudo que a gente ouviu de familiar, vocês são loucos. Não sei o quê, ninguém. E hoje as pessoas falam assim, né? Que legal, né? Mas que legal, quem passou foram nós quatro. Eu, ele e minhas filhas. é, Né? Essa batalha toda aí, porque ninguém acredita no que você acredita. Mas olha, quem tem que acreditar é você, sou eu. é, Então, é isso voltando mesmo. para agora, trazendo só para essa parte do posicionadas, é isso que é posicionamento. É você acreditar no que Deus falou para sua vida e obedecer. E, E e, mesmo sem entender, porque não é, nem sempre a gente vai entender no primeiro momento. A e Bíblia é diz que Pedro, rapidinho, só para não esquecer isso aqui. Quando Deus ia lavar os pés dos discípulos,
Pedro falou: não, não vai lavar meu pé. Aí o Senhor falou: olha, se eu não lavar, você não tem parte comigo. E aí tem uma mensagem nessa palavra que eu gosto muito, uma frase, que o Senhor falou para ele: Pedro, o que eu faço hoje, agora, aqui, esse momento, você só vai entender depois. Então é isso aí na nossa vida. É, Tem coisa, você não e precisa entender, você precisa deixar entender. fazer, deixar fluir. Vai, E é Cris. legal Tô aqui. que a gente está costurando e voltando para o começo da live. Sim, Por quê? Porque aí vem a importância daquilo que eu disse para vocês, da gente cuidar do nosso conhecimento, pessoas certas, lugares sim. certos. Nós precisamos estar com as pessoas certas. Por quê? São aquelas que vão nos apoiar. São aquelas que entendem o que nós estamos fazendo. Porque uma mulher como a Cris, que viveu a mesma coisa que eu estou vivendo agora, vai me entender. Uma mulher como a Reila, que viveu isso há um ano, dois, não lembro mais, mas mais ou menos isso, né, Reila? Uns 2 anos, vai entender. Por quê? Porque sabe o que eu estou vivendo. Pessoas que não viveram essa experiência com Deus hoje, elas criticam. Elas falam, Cristiane, você está louca. Eu não quero ouvir que eu estou louca. Eu quero ouvir que eu estou sendo uma filha obediente. É isso que eu quero ouvir. Amém. Porque aí as pessoas que viveram o que eu vivi vão entender o que eu estou passando. Então, neste momento onde você pode estar insegura por você estar seguindo uma direção de Deus, cuidado com quem você está andando, cuidado com os ambientes que você está andando, cuidado com o tipo de informação que você está absorvendo. Pessoas certas, lugares certos e conhecimentos certos. Nós precisamos estar conectadas com pessoas que entendem o que nós estamos vivendo. Porque viver do direcionamento de Deus, gente, não é para qualquer um, não. Não é. É só para Ou filha. só para É para filho. filha, para filho que sabe o pai que tem. E sabe que pode até passar por desafios, mas que lá na frente você vai viver algo extraordinário, porque você foi filha, você foi obediente, você não murmurou. E É. na hora que o bicho pegou, você foi fazer jejum, você foi fazer oração, você se botou, você chorou. Porque tem dia que eu choro, que eu falo, Senhor, me ajuda, o que, que eu tô fazendo, o que, que eu fiz? Aí eu volto, vou ler a palavra, aí ele acalma meu coração. Aí vem a paz que a Cris falou. Porque, filha, tá tudo bem, é isso. Tá no caminho, calma, vai chegar, tá vindo, é isso. Você tá sendo moldada. E o não entender é normal, né? Para as pessoas que estão ouvindo, às vezes você não vai entender e tá tudo bem. Gente, Não eu não vai tô entender. entendendo nada. Então, Aí vamos. Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada, mas eu só tenho uma certeza na minha vida. Eu vim pra cá por uma direção de Deus. Pra quê? Não sei. Por quê? Não sei. Quando isso vai mudar? Não sei. Eu só sei que eu vim por uma direção de Deus, então eu continuo. E na hora da insegurança, da incerteza, do medo, porque eu sinto medo, tá, gente? sim, As pessoas falam, ai, normal. você é tão forte. Mas eu sinto medo como todo mundo. Eu Sim, fico insegura, eu fico brava, eu choro, eu esperneio. E normal, quando normal. Normal. E quando isso começa, o que que eu faço? Eu não vou para a vizinha falar mal das minhas decisões. Eu não vou procurar uma pessoa para ficar reclamando e intensificando sentimentos ruins. Eu me ajoelho e vou para Deus e falo: Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que está acontecendo. Tira esse sentimento de mim, me dá certeza, me relembra das tuas promessas. E a paz vem. Amém. E outra coisa muito importante, de pegando esse gancho aí que você já falou, mas só para intensificar, é ora, busca, mas se envolva com pessoas que têm um propósito parecido com o seu. Sim. Isso é muito importante, né? A Cris já falou aí do ambiente, mas porque pessoas que elas vão te ajudar a passar por um momento. Gente, a gente não é obrigada a passar pelas coisas sozinhas. O Senhor, ele sempre vai colocar pessoas ao nosso lado. Lógico que tem luta que é só nossa, amém. Mas a experiência do outro vai ajudar a gente nesses momentos. Então, nós não somos obrigados a passar sozinha. Deixa as pessoas te ajudarem, abre o coração, deixa as pessoas. Tenha humildade, isso é ser humilde, né? Peça De falar, não, ajuda. eu preciso de ajuda. É falar, né? É pedir socorro. É o que a gente aprende na Febracis o tempo todo também. Pede Peça socorro. ajuda, fala com as pessoas, Fala. eu Fala, preciso. ora por mim, pelo amor de Deus, vai, estende a Exatamente. mão aqui. É aqui quando Faz aperta alguma o coisa. negócio, eu mando um monte de mensagem. Ore por mim, ora por isso. Eu não tenho vergonha, porque assim, a gente precisa um do outro, a gente não vive É só. isso aí. E Deus não permitiu, mais uma coisa que eu tenho muito na minha vida, isso, né? Dos testemunhos, assim, eu era uma mulher estéril também, né? Eu não podia ter filho, e Deus me deu duas filhas. E o que eu mais assim falo para ajudar as pessoas é o seguinte: tenha o tempo de chorar, mas também tenha o tempo de cantar.
Então, assim, a gente precisa entender que há tempo para tudo e Deus não vai abandonar a gente em nenhuma desses momentos, né? Então, que a gente possa se apoiar nisso, se apoiar no Senhor, se apoiar nas pessoas que Amém. vão te dar uma palavra de incentivo. Eu não estou falando que você tem que se rodear de pessoas que vão ficar alisando seu ego, de jeito nenhum, isso nem é bom, mas pessoas que vão incentivar você a, sabe, olha, vai, continua, vai dar certo, não desiste não, Deus está contigo, sabe? Impulsionar para você viver os propósitos do Uhum. Senhor. Isso é muito importante. Porque, gente, nossa, eu não suporto. Às vezes eu vou conversar com alguém e a pessoa só fala coisa ruim. Você fala, meu Deus, eu tô entrando aqui pior nessa conversa do que eu tava antes. Por quê? Porque a pessoa não tem fé. Então a gente tem que escolher com quem nós andamos, escolher com quem nós compartilhamos as nossas, principalmente essas coisas, dores, né? As nossas preocupações. Porque senão você vai sair pior do que já entrou, né, É, Cris? é isso mesmo. É isso É isso. mesmo, Dá Cris. vontade de Ah, que bom. acabar, né? A gente tá aqui, Bom, eu sou dessas que fico aqui conversando eu horas. também adoro. Nossa, tá muito bom. Mas assim, Cris, eu não sei se o Instagram derruba aqui, mas vamos falando, vai falando. O que você ia não, mas eu falar? quero te agradecer pela oportunidade, quero também te parabenizar. É lindo esse movimento. Amém. É, eu acho que nós, mulheres, é importante que a gente se apoie, é importante que a gente entenda que as outras também têm as fragilidades que nós temos, né? E que passa, isso passa, as fases desafiadoras passam. E você tem outras mulheres que vão te entender, você não está sozinha. Busque essa rede de apoio, busque estar com pessoas, se aproxime, sabe? Levanta a mão e fala: olha, eu preciso de ajuda. Então, busque realmente a ajuda das pessoas, peça oração, não fique só. É como aquele carvão, né? Que quando ele tá no grupinho dele ali, ele tá bem quentinho, tá tudo certo. Se você tirar, ele esfria e ele para de queimar. Então, nós Amém. precisamos estar em comunidade. O Senhor nos criou seres relacionais. Nós precisamos de uma comunidade. Nós precisamos de mulheres que se apoiam, mulheres que entendem umas às outras, mulheres que ora vão chorar com a gente, ora vai sorrir com a gente, ora vão impulsionar a gente, nos dar um tapa para a gente andar. Então, nós vamos nos apoiar. Então, não fique Amém. só. Estejam juntas e conectadas. Cris, parabéns pelo seu projeto, lindo. Obrigada Obrigada. pelo convite. Para mim foi uma honra estar aqui com você hoje, conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história. Obrigada. Ah, a honra foi minha, eu amei, porque assim, você, né, eu vejo aí, eu te conheço há pouco tempo pela Febracis, e eu vejo, né, assim, essa dedicação, esse jeito seu, que eu falo que eu gostei muito de te conhecer, o seu jeito de ser, apesar do pouco, eu vi você poucas vezes aí nos cursos, né, a gente não, ainda não saiu para tomar um café, nada disso, vamos sair um dia, que eu adoro, mas, enfim, é uma mulher posicionada, é uma mulher que realmente eu tenho certeza que Deus vai honrar, porque o Senhor honra aqueles que o honram, né? Aqueles que, mesmo sem entender, permanecem. E é isso que acontece na sua vida. E a gente vai Amém. ver aí todo esse realizado do Senhor e vai ser lindo, eu creio, em nome de Amém. Jesus. Antes de Amém. encerrar, né, eu vou pedir para você orar pelas pessoas que Claro. estão aqui conosco. E eu quero falar com as mulheres que estão aqui ainda. Tem gente que já entrou, saiu, mas essa live fica gravada, sempre deixo gravado, né? Depois para as pessoas enviarem. Mas não esqueça, você que está aqui nessa live, depois compartilhe com suas amigas, com outras pessoas, para ouvirem esse testemunho. Foi tão legal, tão forte, né? Tão edificante para a vida da gente que é mulher, que precisa muito de uma saber que a outra também passa pelas mesmas coisas, né? Como a Cris falou, nós passamos pela. Ninguém é super Mulher Maravilha só lá no desenho, né? É A isso gente não aí. é Mulher Maravilha, não. A Nós gente somos mulheres reais, verdadeiras, reais, carne e osso. carne e osso. Somos fortes porque o Senhor nos fortalece, mas tem nossas limitações também. Sim. Então, é importante isso. E outra coisa que eu queria pedir, agora eu vou pedir o que a Reila pede aí, ó, que ela pediu na última live. Você que tá aqui na live, aí a Reila. Reila, eu vou falar, vou te imitar, viu? Se você, essa live falou com você, faz um print aí agora, né? Marca a gente lá no Instagram, nos stories. Fala lá o que, que mais chamou sua atenção na live, qual foi a frase que mais te impactou. Você que está aí conosco, faz um print aí agora da gente aí e escreve lá a frase que a Cris falou que foi mais forte para sua vida, o que, que mais te chamou atenção. É importante isso. E a gente vai repostar lá, né, É Cris? isso mesmo. Amém?
Então vamos orar. Amém. Ora aí por Amém. nós. Vamos orar, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse Jesus. tempo, que foi um tempo de mesa que o Senhor separou na intimidade de todas essas mulheres, Pai. Ô, Senhor, eu quero, nesse momento, Senhor, interceder por todas as mulheres que estão aqui agora, ao vivo com a gente, as que vão assistir depois, Pai. E quero declarar sobre a vida de cada uma dessas mulheres a paz que excede todo entendimento. Eu quero declarar sobre a vida dela, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus um tempo de muita intimidade, um tempo de jejum, de oração, um tempo de uma entrega verdadeira do seu coração, dos seus pensamentos, mentes, destino. Senhor, que essas mulheres possam entregar as suas vidas de fato, Senhor, colocar aos teus pés todos os medos e desafios para que o Senhor possa falar com elas na intimidade. Pai, eu declaro um tempo de muita unção, eu declaro um tempo de muita intimidade, eu declaro um tempo de muita sede da sua palavra, Senhor. Uma sede e um tempo de intimidade com o Senhor, que o Senhor de fato seja prioridade nas nossas vidas, que nós possamos viver um tempo agora, Senhor, de uma intimidade onde o Senhor vai falar baixinho ao nosso ouvido e nós vamos ter certeza absoluta de qual é a sua vontade para a nossa vida agora, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é o começo e o fim, o Senhor é todo poder e bondade, o Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que nos direciona, o Senhor é puro amor. Amém. Então nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor fará grandes obras em nossa vida e através da nossa vida. Amém. Amém, amém. Amém. A Reila falou tem que tirar. Alguém falou aí, tirar para foto. Eu não sei fazer isso não, amada. Ai, Tira gente, do jeito que tá. então peraí, Faz aí do tirar o comentário, eu não sei não. Como que faz isso? eu não sei Ah, também, eu acho que é embaixo. pode botar. Fica sem mesmo. Deixa lá. Beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo! Obrigada. Tchau, obrigada, Beijo. Cris. Beijo.